semana de contato com o elenco ambientado na nova casa, enfim, Tite foi apresentado pelos dirigentes do Flamengo, tirou aquela foto tradicional e falou pela primeira vez em entrevista coletiva. E esse tempo de vinda para cá, na data FIFA, ele permitiu um conhecimento mais de primeiro humano dos funcionários, depois com os atletas, para poder... E 3 deles ainda por via videoconferência. Na sequência, a gente faz, sim, das informações que foram feitas anteriores, né, no aspecto físico, mas já no implementamento das fases ofensiva, defensiva e de bola parada, a gente já implementou de uma forma bastante rápida. Tite precisou explicar o motivo que o fez mudar de ideia. Inicialmente, o treinador não tinha planos para trabalhar em 2023. Foi convencido pelos dirigentes do Flamengo. E um ponto pesou nesta decisão: o fato de nunca ter trabalhado aqui no Rio de Janeiro. Um ajuste de datas. Por quê? Um objetivo do Flamengo de 2024 no trabalho, e essa foi a premissa da conversa. E nós conversamos a respeito, o Brás está me olhando porque ele sabe o que eu vou falar. Ele disse assim, como é que a gente ajusta os objetivos teus profissionais com objetivos e a necessidade do Flamengo? Ele é de 2024? É. Mas como é que ele pode ser para uma necessidade que nós tenhamos agora? E aí o projeto pesou mais forte, a torcida e o quanto ela te incentiva e te mobiliza para tal, uma estrutura como a do Ninho. Eu não queria vir agora, porque há um tempo melhor, início de ano, um desafio profissional, um estado onde nunca trabalhei. Identificado e procurado pelo Corinthians, Tite preferiu a cidade maravilhosa. E o objetivo que tanto fala é uma classificação direta para a Libertadores do ano que vem. Atualmente, o Flamengo está em 5º na tabela do Brasileirão, a 11 pontos do líder Botafogo. O objetivo é a classificação na Libertadores, direta. Esse é o objetivo real. É o que é. A perspectiva de título que ela tem em matemática, mas ela é sonho. Outra missão é reformular o elenco. Alguns jogadores estão com os contratos vencendo no fim desse ano, como o Bruno Henrique, que está sendo procurado pelo Palmeiras e pede 3 anos de vínculo para renovar com o rubro-negro, Everton Ribeiro, Felipe Luiz e Rodrigo Caio. Apesar disso, ele evitou falar sobre essas possíveis mudanças. O técnico é uma figura importante na engrenagem do clube, mas acima, numa hierarquia, está a sua direção, que ela já tem um comando e uma diretriz. Nenhum atleta entrou em contato comigo, porque há um respeito à hierarquia. Porque existe um respeito a uma história toda. Então, há um encaminhamento, porém, são 12 jogos decisivos que todos são importantes para que a gente alcance o objetivo da classificação. O treinador também foi questionado sobre a relação com Gabigol. O camisa 10 provocou Tite no ano passado por não ter sido levado para a Copa do Mundo. O ex-comandante da seleção optou por Pedro no Catar. Conversei com eles, sim. Coloquei a eles que eles concorreram a ir para a Copa, mas não concorreram com as mesmas características. Inclusive, por isso, eles podem atuar junto. Eu volto a dizer, do ponto de equilíbrio que a equipe possa ter. Mas tranquilo em relação a isso. Tite encontra um grupo que perdeu tudo que podia em 2023 e que, além disso, conviveu com problemas internos de relacionamento. A partir de agora, ele precisa recuperar a força de um elenco milionário e encontrar uma maneira de jogar. Criativo ofensivo é do DNA do Flamengo e ele vai continuar sendo dessa forma porque o técnico tem que se adaptar aos atletas e à equipe. E não o contrário. Vai controlar o adversário, não dá a ele oportunidade de finalização. Então, quando conseguir isso, tu está mais perto de vencer. A gente vai procurar estar equilibrando essas situações. Com o fim da data FIFA, Tite não vai ter mais tanto tempo para colocar tudo isso em prática. Quinta-feira, o treinador estreia à frente do rubro-negro diante do Cruzeiro no Mineirão. A torcida espera por uma resposta imediata, mesmo que os maiores planos sejam para 2024. O campo fala. Às vezes ele esconde, às vezes a bola esconde, mas normalmente o campo fala. A bola esconde. Bom, muitas coisas interessantes, mas eu quero mergulhar na frase do Tite, que eu acho que pega um pouco da situação do Flamengo.
o treinador tem que se adaptar ao elenco e não o elenco se adaptar ao treinador. O senhor que é licença A, licença J, licença Premium da CBF. O senhor concorda com o Tite? Concordo. Que, na verdade, ele pode ter um método de jogo dele, mas ele tem que se adaptar aos jogadores. Não adianta ele querer jogar em transição se os jogadores não têm essa velocidade para sair rápido para o contra-ataque, por exemplo. Você não tem uma recomposição defensiva tão boa. Então, assim, você tem que adaptar os seus jogadores ao teu esquema. Aí você entra exatamente pensando no que você aproveitar desses jogadores, para você explorar o melhor do seu talento e desfrutar melhor do seu elenco. O Flamengo tem muitos jogadores individualmente que conseguem desfrutar disso no último terço do campo, principalmente, que sempre chamou a atenção. Então, assim, o que ele fala é exatamente o que estava faltando anteriormente nos outros treinadores. Eles queriam mudar a posição dos jogadores, as características dos jogadores para o seu sistema tático. E aí os jogadores não conseguiam desempenhar o seu melhor papel. E aí o Flamengo teve muita dificuldade. Foi com Paulo Souza, foi com Vitor Pereira, foi agora com Domenech, Sampaoli. Então, assim, com todos esses treinadores, eles tentaram modificar as características dos jogadores. E o que o Dorival fez? O BH tá machucado? Vou colocar, então, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. E deu certo e funcionou. Exatamente. E a pergunta que eu tenho pro senhor. Dá para jogar Bruno Henrique, Gabigol e Pedro? Difícil, hein? Difícil. Mas essa questão dele falar, essa fala dele, de que o treinador tem que se adaptar aos jogadores, o São Paulo também falou. E aí, quando ele chegou no Flamengo, ele não fez. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu acho que pelas palavras dele ontem na coletiva, eu interpretei como muito difícil dele utilizar Pedro e Gabigol juntos. Vai ser só em uma ocasião ou outra específica. Fazendo até um adendo. Quando foi que ele jogou com 2 atacantes fixos? Eu não lembro. Na seleção? Nossa, na seleção, na acho vida que não. dele. Na vida dele. Não, talvez no Corinthians. Lá no começo da carreira dele, Veranópolis. Jardel no Grêmio. Era atacante fixo de área. Mas não tinha outro. Paulo Nunes chegando. Não, então. tinha, tô falando, mas não lembro se na época tinha esse quando ele diz que o Gabigol mas eu tô falando corre em que outra função... característica, tudo bem, é uma característica do Gabigol diferente do Pedro, é verdade, mas são 2 jogadores que gostam de jogar próximo da área. E o Gabigol já deixou nítido que ele não quer mais fazer aquela função de extrema ali ponta, porque ele não quer retornar ali com os laterais. Mas eu não acho que ele, hoje, 17 de outubro, que o Gabi esteja numa posição de querer bancar, só jogo nessa posição. Eu acho que até o ideal para ele, Bigode, seria seguir como ele fez com o Dorival, um pouco mais flexível, para estar ali inserido no contexto, porque a concorrência está aumentando. Lembrando que o melhor momento de Cebolinha na seleção brasileira foi a Copa América com o Tite. Você lembra disso? Lembro. 19, né? Arrebentou. E o Gerson foi bem com o São Paulo lá, reproduziu aqui. Tem isso, né? Do jogador Sim, que pode confiar. Pode ser que o Cebolinha volte àquela forma, que o Cebolinha joga muita bola, pô. Não tá bem, mas joga muita bola. E o Tite recupera. Então a concorrência, Bigode, aumenta ainda mais. Aumenta mais. Até por isso eu não acho que o Gabigol vai ser titular. Não nesse primeiro momento. Talvez no ano que vem, talvez numa outra fase do clube, mas agora eu acho que ele vai fazer o básico, vai com o Pedro de centroavante. Ele falou sobre isso, que o Pedro é o pivô e o Gabigol é um jogador mais de movimentação. Não imagino que ele vai encaixar o Gabigol com o Pedro nesse primeiro momento. Eu acho que não vai acontecer. Acho que o time do Flamengo vai ser um time muito semelhante ao que a gente já viu com o próprio Dorival, lá atrás, de uma certa forma também com o Jorge Jesus, de uma maneira um pouco semelhante de jogar. Mas eu estou ansioso para ver qual vai ser o quarteto, se vai de fato ter um quarteto. Quando o cara chega, normalmente ele faz aquele feijãozinho com arroz, bota aquele refogadozinho, joga um louro no feijão, aquela carne moídazinha sem muito tempero, bota até um ovinho cozido dentro da carne moída, para aquela farofinha. Cebola. Cebola, bota um temperinho, mas eu acho que ele não vai fazer um uau também acho pro que... jogo, até porque o Cruzeiro fora, né? E ficou claro, pelo que ele falou em outros momentos, de que esse é um projeto para 2024. Ele deixou muito claro que o grande objetivo é a Libertadores de forma direta, óbvio que o título é um sonho, mas é ano que vem, vamos com calma, 2023 já foi, agora é classificar para a Libertadores e pensar no